Então, boa noite a todos. Eu resolvi fazer essa live porque tentei fazer um vídeo, né, sobre a medida provisória 927, mas infelizmente eu não obtive êxito. Deu algum problema aqui no meu celular e não consegui postar o vídeo. Então por isso eu estou fazendo essa live e eu não quero fazer uma live nem extensa, nem comprida, mas objetiva com relação a essa medida provisória que foi lançada ontem pelo Bolsonaro, né? Porque na verdade o momento em que nós estamos passando, nós estamos vivendo, todos nós estamos preocupados com o que vai acontecer. Todos nós estamos preocupados o que vai ocorrer com relação ao emprego, à nossa renda, né? Não tem uma pessoa que não esteja preocupada com isso. E lógico que o governo precisava fazer alguma coisa, tomar alguma medida para tentar garantir a manutenção do emprego, da renda do brasileiro. Nós estamos vivenciando algo inédito que nunca vimos no Brasil, no mundo até. Hoje, até mesmo aquela pessoa que é milionária, ela não pode dizer que vai deixar o Brasil e ir para outro lugar, porque é geral essa pandemia. Mas enfim, o objetivo é falar da MP, né, 927, que fala sobre quais medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade. Muitas dessas medidas já estão sendo faladas durante a semana, né? E, na verdade, o que ocorre é uma flexibilização do governo para que haja, nesse momento, a manutenção do emprego e da renda do brasileiro. Devemos pensar nesse momento da seguinte forma: por mais que você não goste do Bolsonaro, por mais que você não goste deste governo, mas eu quero te levar a uma reflexão. O que é que você prefere? Ter uma flexibilização no seu emprego, uma flexibilização de horário, uma flexibilização de compensação de horas ou ficar sem o seu emprego? O que é que você prefere? Férias antecipadas, sabendo que essas férias você não vai poder curtir, vai ter que ficar em casa com a sua família ou perder o seu emprego? O que é que você prefere? Uma redução na carga horária ou perder o seu emprego? Eu creio que todos nós queremos manter o nosso emprego. Então a medida 927 vem para isso, para ajudar, para tentar, nesse momento de calamidade pública, trazer a manutenção do seu emprego. Porque, na verdade, tanto o patrão quanto o funcionário estão no mesmo barco. É uma situação que está afetando a todos. Se essa situação está afetando o seu bolso, ela também está afetando o bolso do seu empregador. Se ela está afetando o pagamento do seu salário, ela está afetando também os compromissos em que o seu empregador vier a cumprir. Então vamos falar aqui rapidamente da MP, medida provisória 927 de 22 de março de 2020. Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 20 de março de 2020 e de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus e da outras providências. Então, o que acontece? Essa medida, como eu falei lá no início, ela traz uma flexibilização em alguns pontos trabalhistas para que haja um meio termo para que você não venha perder o seu emprego. A gente tem visto governadores, prefeitos que estão baixando decretos e dessa forma estão fechando comércios, estão fechando empresas e a gente sabe que comércio fechado, empresa fechada não gera renda. Se não gerar renda, gera prejuízo. Se gerar prejuízo, o seu patrão terá prejuízo e você terá prejuízo. Então, um dos primeiros pontos que essa medida fala é sobre a questão do teletrabalho ou do home office. O que acontece? Para aquelas empresas que podem usufruir desse modo de trabalho, né, no qual o funcionário não tem a necessidade de ir até a empresa para trabalhar. Ele trabalha da sua casa, acessando a internet e fazendo todas as suas tarefas através da internet do seu computador. Esse é o modo teletrabalho home office
que já conhecemos. Na verdade, as medidas começam a acontecer no âmbito das férias, tá? A questão, por exemplo, das férias individuais e férias coletivas. A legislação atual diz que para que um funcionário venha gozar as férias, é necessário que ele venha a ser comunicado 30 dias antes, se for férias individuais, ou 15 dias antes, se for férias coletivas. Essa é a legislação, essa é a CLT. Então a medida provisória vem dizer o seguinte, olha, para as férias individuais e para as férias coletivas, a necessidade agora é de 48 horas, ou seja, no prazo de 2 dias, o seu empregador pode avisar a você que você estará de férias, tá certo? Encurta o prazo devido ao estado de calamidade pública no qual o Brasil enfrenta. Com isso, só um minutinho que tinha uma ligação aqui. Com isso, flexibiliza assim as férias. E por que as férias? É necessário que nesse momento as empresas, o comércio, eles venham ter menos pessoas, menos circulação de pessoas. É o que o governo vem pedindo, é uma das medidas que estão ocorrendo para amenizar o efeito desse vírus. Então agora, em 48 horas de antecedência, o seu empregador pode colocar você ou de férias individual ou de férias coletivas. O que ocorre com o pagamento das férias? A legislação atual diz que para o pagamento das férias, que para o gozo das férias, é necessário que o empregador faça o pagamento das férias 2 dias antes do início das férias. Essa é a legislação atual. Com a medida provisória, né, o pagamento das férias muda nesse momento de estado de calamidade pública. O que ocorre? O pagamento do terço das férias, sabe, aquele terço das férias, ele pode ser pago após o período do gozo das férias e pode ser pago até novembro. Isso mesmo, foi flexibilizado o pagamento do terço das férias para o período que você voltar das férias e o seu empregador pode pagar até novembro, tá? E o valor das férias, né, que na verdade seria a antecipação do seu salário, ele pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao retorno das férias. Então, na verdade, agora, o pagamento das férias não vai ocorrer mais 2 dias antes. Isso está ocorrendo, pessoal, não é porque o governo quer prejudicar o brasileiro, é porque, na verdade, tem muitas empresas que estão a essa pandemia do coronavírus. Tem muita empresa que está fechada. E como eu falei, empresa fechada não gera renda. Por isso, essa flexibilização do pagamento das férias. Tá certo? Outro ponto. Os exames admissionais, os exames médicos admissionais, tá? Ficam suspensos nesse momento todos os exames médicos admissionais, exceto o exame demissional, tá? Então, os exames ocupacionais, que são obrigatórios por lei, ficam nesse momento suspensos, com exceção do exame demissional. Mas há um porém. Se por acaso, no ato da demissão, esse funcionário tenha realizado um exame médico periódico no prazo mínimo de 6 meses, esse exame ele pode substituir o exame demissional, tá certo? Lembrando, se no prazo de 6 meses, no ato da demissão, esse funcionário tenha realizado algum exame médico periódico, esse exame substitui o negativo, tá? O banco de horas negativo, ele não tem previsão legal, ele não tem previsão na CLT, mas neste momento a medida provisória traz o banco de horas negativo. O que é o banco de horas negativo? Na verdade, é um banco de horas em favor do empregador. O empregado vai ficar devendo horas para o empregador, tá? E como é que isso vai ocorrer?
Nessa paralisação, quando a empresa fechar as portas, quando ela não puder funcionar, esses dias em que o funcionário não trabalhar poderão ser compensados, tá? Em até 2 horas extraordinárias, não excedendo 10 horas diárias. Vamos lá. Nós sabemos que devemos trabalhar 8 horas por dia, correto? E as horas extras, elas devem ocorrer até 2 horas após a jornada do trabalho. As duas juntas dão 10 horas. Então, a compensação, tá, desses dias em que o funcionário não trabalhar, poderão ser compensados, tá, em até 18 meses do término do estado de calamidade pública. Ou seja, acabou essa pandemia no país, a situação voltou ao normal, então o empregador poderá começar a colocar em prática o abatimento, a compensação desse banco de horas em até 2 horas extraordinárias. Ou seja, a sua jornada ela vai se alargar por mais 2 horas até que haja a compensação, o abatimento total desse banco de horas. Lembrando que ele deve ser compensado no prazo de 18 meses, tá certo? Outra medida importante, e na verdade a mais esperada por alguns empresários, que é relacionada ao fundo de garantia, tá certo? O pagamento da guia do fundo de garantia dos meses de março, abril e maio foram diferidos, foram postergados, tá certo? E esse pagamento pode ser realizado em até 6 parcelas. Isso mesmo. Você pode parcelar em 6 vezes o valor dessas 3 guias. Lembrando que o prazo para pagamento começa a ocorrer a partir de julho de 2020, tá? E essas parcelas começam, o vencimento dessas parcelas é até o 7º dia útil do mês subsequente. Então, a partir de julho, quando você vier a pagar a guia de fundos de garantia do mês atual, você irá pagar uma parcela desse abatimento, desse diferimento desses 3 meses. Agora, algo muito importante. Se você optar, tá, por diferir a guia de fundos de garantia, se nesse momento vier a ter uma rescisão contratual, se você vier a demitir um funcionário, tá, você terá que quitar todo esse período que ficou aberto de fundos de garantia. E se porventura houver débitos de fundos de garantia, você também terá que quitar para fazer a demissão do seu funcionário, tá? Ou seja, para demitir o teu funcionário, será necessário com que você esteja em dia com o fundo de garantia, tá certo? Outra medida também que veio eu falei do banco de horas, na verdade, a MP também trazia a suspensão do contrato de trabalho e suspendia por 4 meses o contrato de trabalho. Só que hoje Bolsonaro ele revogou o artigo 18, porque esse artigo 18 faltava ali algo que viesse realmente trazer um benefício para ambas as partes. Então, até o momento, o artigo 18 da medida provisória 927 está revogado, tá certo? Então, continua valendo o artigo 476 da CLT para a suspensão de contrato de trabalho, tá certo? Vamos ver aqui outro. Já falei do fundo de garantia. Esses são os pontos mais interessantes, mais importantes dessa MP. Férias, banco de horas, diferimento do fundo de garantia e os exames médicos. Então, entenda uma coisa. Eu tenho visto algumas pessoas já se manifestando, dizendo que essa medida provisória é uma medida provisória da calamidade, é uma medida provisória que vai trazer prejuízos ao trabalhador. Eu tenho ouvido alguns grupos se manifestando, dizendo que essa medida provisória vai trazer prejuízos. Pessoal, é importante que você entenda aquilo que eu falei no início dessa live. Todos estamos no mesmo barco. Você, eu, o seu empregador,
Todos nós estamos sendo impactados diretamente com essa pandemia do coronavírus. E precisamos pensar positivo, porque quando isso acabar, a economia, até que a economia se reestabeleça, isso vai gerar ainda custos para a nossa economia, para o nosso emprego. Então, o que acontece? Tatiana colocou, não consigo entender a parte do contrato. Qual contrato? Ficou suspenso. Na medida provisória 927, no artigo 18, ele falava sobre a suspensão do contrato de trabalho. Vamos lá. A suspensão do contrato de trabalho é uma modalidade que já existe na CLT, tá? Artigo 476 da CLT. Suspensão do contrato de trabalho. Por que existe esse artigo, tá? O legislador entendeu que em algum momento, o seu empregador poderia... Só um minuto, por favor. Entendeu que em algum... Como funciona isso? A partir do momento em que haja uma crise, haja um problema e a empresa está quase à beira da falência, ela pode acionar o artigo 476 da CLT, ou seja, através de um acordo entre os funcionários, explicando a situação da empresa e na tentativa de fazer a manutenção desse emprego, e junto com o Ministério do Trabalho, para suspender todos os contratos de trabalho da empresa. Ou seja, é suspenso o contrato. O seu empregador passa durante de 2 a 5 meses não ter a responsabilidade de pagar o seu salário. Quem vai pagar o seu salário será o governo através do seguro-desemprego. Entendeu? O seu empregador terá a responsabilidade de fazer com que você passe por uma qualificação profissional. Você irá realizar um curso nesse momento, tá? Que o seu contrato estará suspenso. O seu empregador não vai pagar o seu salário, vai ser o governo, tá? E terminando o prazo, a empresa conseguindo se restabelecer, o contrato retorna essa suspensão acaba. Então essa previsão já existe. Na medida provisória, Bolsonaro tinha colocado de que o contrato ficaria suspenso por 4 meses. Só que ele não especificou como seria realizado o pagamento do salário para os funcionários. Por isso, então, que foi revogado o artigo 18 e vai ter agora uma nova redação. Não sei como ele vai tratar novamente a questão dessa suspensão do contrato de trabalho, tá certo? Só que no momento, então, na MP 927, não há mais a previsão da suspensão do contrato de trabalho. Há apenas as férias, né? Que agora são 48 horas para comunicar o funcionário. Pode haver a antecipação das férias, ou seja, mesmo que o funcionário não tenha o período completo aquisitivo de férias, esse período pode ser antecipado, tá certo? Vamos supor que você tenha apenas 5 meses de empresa e não tenha aí o restante para ter 30 dias de férias. Mas essa medida provisória traz essa previsão
de que o seu empregador pode antecipar esse período e depois fica acordado entre vocês como será feito essa compensação. Fica também aprovado o banco de horas negativos. Lembrando, é um prazo de 18 meses após o término do estado de calamidade pública para a compensação desse banco de horas, com 2 horas diárias, limitadas a 2 horas diárias, e também fica aprovado o diferimento do fundo de garantia, tá? Eu dou uma dica aqui para quem quiser optar pelo diferimento. Se você puder pagar o fundo de garantia, pague, não postergue. Isso pode virar uma bola de neve e depois pode ainda complicar mais a sua situação. Tá certo, pessoal? Então, como eu falei, eu tô gravando essa live porque eu tinha feito um vídeo, não deu certo, não consegui postar o vídeo. E eu estou fazendo essa live então para que o brasileiro entenda que essas medidas provisórias, elas não estão retirando direitos do trabalhador. Pelo contrário, elas estão buscando manter o emprego do trabalhador. Elas estão buscando manter o seu emprego, a sua renda, porque, como eu estava falando, estamos todos no mesmo barco. É preciso lembrar que empresa fechada não gera renda. E se uma empresa não gera renda, ela pode falir. E se essa empresa falir, você vai ficar desempregado. Lembrando que se a empresa falir, não haverá a arrecadação de impostos. Não havendo a arrecadação de impostos, o governo não pode honrar os seus compromissos. Isso pode afetar até funcionário de carreira, funcionário do governo. É exatamente isso. O governo pode não ter dinheiro para te pagar. Então essa reação em cadeia, ela pode acontecer. E é por isso que essas medidas são para preservar o seu emprego. Nesse momento tem muita gente que não gosta do Bolsonaro, que não está afim do Bolsonaro e, sabe, está começando a falar besteira, dizendo, não, cara, não é isso. É para manter o seu emprego, tá certo? Então vamos entender o que o governo está tentando fazer, vamos entender o que o seu patrão está passando nesse momento, vamos entender o que está acontecendo no país, porque na verdade é interesse de todos mantermos o nosso emprego, é interesse de todos passarmos por esse momento de dificuldade e que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. Eu espero ter conseguido fazer você entender, espero ter conseguido ter explicado para você esses pontos e qualquer coisa me procure, pode me falar aí pelo WhatsApp e que Deus abençoe todos vocês. Boa noite.